Tá, pessoal, só contextualizar. Então, essa atividade, com preencher pelo menos com esses valores aqui, com base no custeio por absorção e o custeio variável. Então, eu fiz um modelinho aqui para vocês já, para vocês preencherem. Então, primeiro começa com dentro do custeio por absorção, fazer uma análise do custo da mercadoria vendida, então preencher custos variáveis para cada um dos produtos, custo fixo também para eles, totalizar, e depois fazer um custo unitário total. Então, é você pegar o valor total dos custos e dividir pela quantidade fabricada. Então, vocês acham o custo unitário total. Depois, pega, se vocês quiserem, né, podem pegar o valor do custo unitário total, multiplicar pela quantidade que foi vendida, vocês acham o custo da mercadoria vendida. E depois é só preencher o demonstrativo. Com a receita, os custos que vocês acabaram de fazer, achar o resultado bruto, tirar as despesas, e achar o resultado final. Individualmente para cada um dos produtos e depois totalizar. Então, no custeio por absorção. Uma informação importante aqui do custeio por absorção, pessoal, é que o rateio dos custos fixos, já que a gente está falando do custeio por absorção, vai ser feito, então, pelo percentual da produção. Então, o critério que foi utilizado, vocês vão pegar o quanto que representa cada um dos produtos feitos com o total de produtos fabricados. Então, é só você pegar a representatividade de cada um desses produtos com relação ao total do que foi produzido. E daí vocês fazem a distribuição dos custos fixos. Tá bom? Pessoal, eu vou dar, então, acho que em 10, 15 minutinhos vocês conseguem terminar. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, e daí depois a gente corrige. E a partir também do momento que vocês forem terminando, a gente vai corrigindo. Tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá, pessoal? É o professor que tá mudo mesmo. Era um teste para ver se vocês estavam prestando atenção. Não, eu só estava colocando aqui o que o exercício, o que eu vou cobrar do exercício. A princípio, era uma pegadinha. A princípio, então, pessoal, caso o pessoal tenha perdido no começo a explicação, então é só pegar esses valores aqui desse exercício e preencher essas tabelas. Então, preencher de acordo primeiro com o custeio por absorção, terminando essa parte do custeio por absorção, daí a gente faz o outro custeio variável. Mas essa aqui vai ser a primeira parte. Uma dica que eu dou, então, é prestar atenção no custeio, no rateio dos custos, então, que é importante, para vocês fazerem o rateio dos custos fixos. E o que mais? Outra informação. Esses valores, então, são valores unitários. Então, que presume já a natureza dos gastos. Eu não quero dar um spoiler agora, mas esses valores sendo unitários já diz um pouco sobre a natureza deles, se eles são custos, despesas, se são fixos, se são variáveis. E daí também tem os demais valores, preenchendo a tabela, daí vocês encontram o resultado. Professor, desculpa, eu acabei de chegar agora da aula, eu não entendi ali, professor. Então, pegar é um exercício para vocês fazerem aí, de preferência, se vocês tiverem a possibilidade de fazer, pode ser feito à mão, pode ser no Excel, tanto faz. O importante é vocês pegarem esses valores, colocarem, então, no método de custeio por absorção, primeiro, preenchendo essas tabelinhas. Então, achar primeiro o custo de mercadoria vendida, depois achar o demonstrativo de resultados desses valores. E daí depois a gente faz o custeio variável. Tá, pessoal, então, contextualizando o exercício. Então, para a gente preencher a primeira parte do exercício com o custeio por absorção, a gente tem que primeiro entender a origem, então, de cada um dos gastos. Primeiro, então, a gente tem o valor da produção e da venda. Então, esses valores, eles vão formar o estoque da empresa. Eles produziram, então, 1.000 peças de sanduíche e venderam só 800. Produziram 750, venderam só 650 cachorro-quente. Então, depois, a empresa mostrou matéria-prima, mão de obra direta e embalagens. Aqui, então, pessoal, inclusive, dada a natureza de cada um desses valores,
já que eu estou dizendo que eles são valores unitários, eu já estou, então, simbolizando que eles têm alguma relação com a produção, então são custos, e eles são unitários, e eles possuem a natureza de variação de acordo com a quantidade produzida. Então, eles são custos variáveis. Então, esses três possuem a mesma natureza. Aluguel, telefone, salários, eles também possuem a mesma natureza, porque eles não possuem, eles possuem algum tipo de vínculo com a produção, mas não necessariamente eles são vinculados com eles não variam de acordo com a quantidade produzida. Então, o valor do aluguel não, telefone também não, salário também não. Então, nesse caso, eles são custos fixos. E a comissão, a gente vai considerar que ela é uma despesa variável. Então, ela varia de acordo com a quantidade de produtos vendidos. E o preço de cada um dos produtos para a gente achar o valor da nossa receita. Então, para começar, a gente consegue começar com o custo variável para a produção de sanduíche. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer individualmente, eu posso fazer o valor de R$5 e multiplicar pela quantidade produzida. Depois eu faço R$1 multiplicar pela quantidade produzida, ou 0,50 ou 50 centavos e multiplicar pela quantidade produzida. Nesse caso, eu posso fazer o somatório desses todos os valores dos custos variáveis e depois multiplicar pela quantidade produzida. Então, eu já acho o valor direto de R$6.500 para a produção de sanduíches. Se eu fizer a mesma coisa para cachorro-quente, eu acho 3.750. Se eu fizer um somatório dos dois, 10.250 é o valor dos custos variáveis para a produção, tanto de sanduíche como para cachorro-quente. Custos fixos, como eu mencionei para vocês, então eu preciso ter uma ideia do rateio dos custos para fazer, então, a distribuição por produto. Como eu mencionei, eles vão variar de acordo com a quantidade produzida. Então, eu preciso primeiro, deixa eu colocar aqui em cima, preciso primeiro achar um somatório de quanto que a empresa ela produziu no período. 1.750 foi o valor total. Se eu pegar, então, a representatividade de 1.000 sanduíches dividido por 1.750, eu acho, então, que representa 57,14%. Se eu fizer a mesma coisa para cachorro-quente, então é o que sobra, 42,86%. Então, esses são os percentuais que eu vou utilizar para fazer o rateio dos meus custos fixos. Então, se eu pegar o somatório dos meus custos fixos, que vai dar provavelmente 1.750 também, dividido pelo percentual, na verdade, multiplicado pelo percentual de cada um desses no meu critério de rateio, eu encontro, então, 1.000 peças de sanduíche, quer dizer, R$1.000 para sanduíche e de 750 para cachorro-quente. O somatório disso, 1.750, então, é o total dos custos fixos. Então, se eu fizer individualmente para custo variável e para custo fixo, eu acho, então, 7.500 é o valor de sanduíche e 4.500 de cachorro-quente. Esse é o total dos custos, tanto entre variáveis e fixos. Se eu fizer um somatório, R$12.000 foi o valor que eu gastei para produzir tudo isso. Se eu quero achar o valor, então, unitário para cada um desses produtos, o sanduíche eu preciso dividir pela quantidade produzida de 1.000 peças. Então, 7.500 dividido por 1.000, 7,50. Então, entre custos fixos e variáveis unitários, eu tenho um custo para a produção de sanduíche de 7,50. Se eu faço isso para cachorro-quente, se eu faço a mesma coisa, eu acho o valor, então, de R$6 por unidade. Então, nesse caso, eu já achei o quanto que custa unitariamente para cada um deles. Se eu fizer esses valores e multiplicar pela quantidade vendida, já que eu só contabilizo o custo de mercadoria vendida a partir do momento da venda. Então, eu só vendi de cachorro-quente, de sanduíche eu só vendi 800 e de cachorro-quente só 650. Então, eu pego os valores unitários, multiplico pela quantidade e eu acho o quanto que eu preciso contabilizar no meu demonstrativo de resultados. Então, esses são os valores que eu vou carregar para o meu resultado. Receita de venda, preenchendo demonstrativo de resultados, eu pego R$10
multiplico pelo preço de venda, na verdade o preço de venda é de R$10, multiplico pela quantidade, acho então a minha receita para cada um desses produtos. Se eu fizer um somatório, eu vejo então que eu tive uma receita de 13.200 e um custo, eu preciso carregar esses custos aqui de cima. Então, 6, 3.900 e 9.900. Se eu fizer a retirada dos meus, do meu faturamento, eu retiro o custo, eu acho então o quanto que foi por produto. Então, o resultado bruto de sanduíche foi R$2.000, de cachorro-quente foi de 1.300. Se eu fizer então um somatório, eu tenho o resultado bruto de 3.300. Despesas, pessoal, então, o exercício deu que é o valor de 1% fixo, de acordo com a quantidade de produtos vendidos. Então, é 1% vezes o que a empresa vendeu de sanduíche, a mesma coisa para cachorro-quente. Então, 1% de 8.000, 80. 1% de 5.200, R$52. E me totaliza, então, um valor de R$132 de despesas, nesse caso, só despesas variáveis. Se eu fizer a retirada desses valores, eu acho, então, o meu lucro no final do período, o resultado final. Deixa eu até colocar aqui. Lucro, não vou colocar. Eu vou colocar só lucro, porque eu não sei, eu não tirei ainda impostos. Então, só lucro. Então, o resultado final, eu tenho 1.920 para sanduíche, tenho 1.248 para cachorro-quente e um total de 3.168. Certo? Então, aqui a gente finaliza o custeio por absorção. Todo mundo conseguiu fazer essa tabelinha? Todo mundo chegou no resultado? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, então? Então, vamos seguir para o próximo exercício. Deixa eu fazer uma coisa, acho que fica mais fácil. Assim, acho que esse aqui também. Então, pessoal, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, então, preencham agora o exercício com base no custeio variável. Então, vocês precisam achar ou resolver de acordo com o que se pede aqui. A única diferença do custeio fixo, do custeio por absorção do custeio variável, é que no custo de mercadoria vendida, a gente não considera custos fixos e ele vai direto para resultado. Então, eles estão direto aqui, certo? Então, tentem preencher a segunda parte com o custeio variável, e daí daqui a pouco a gente corrige, tá bom? E aí, pessoal? Já terminaram, né? Acho que da experiência do primeiro exercício para esse, acho que a tendência é que termine mais rápido. Podemos corrigir? Quem cala consente. Então, vamos lá. De acordo com o custeio variável. Pessoal, a atenção que a gente tem que dar é justamente que não existe custo fixo considerado no cálculo do custeio, do custo de mercadoria vendida. Como vocês devem perceber aqui, a diferença, então, do custeio fixo, do custeio por absorção para o custeio variável, é que no custeio por absorção, a gente pega o valor dos custos fixos, acrescenta aos custos variáveis, depois faz o rateio para cada um dos produtos. Eles são totalizados no valor do estoque, a partir do momento onde eles são vendidos, eles vão para resultado. No custeio variável, custos fixos vão direto para resultado. Então, nesse caso, eles nem entram aqui para contabilização dos valores em estoque, eles vão direto para resultado. Então, vamos colocar aqui o valor dos custos variáveis, é como se fosse só o valor do somatório desses valores aqui. Deixa eu até colocar aqui. Então, é R$6,50 e R$5 por produto. Então, eu vou pegar esse somatório, multiplicar pela quantidade produzida nos dois produtos, depois eu faço o somatório. Então, valor de 10.250. Se eu não preciso fazer nenhum esforço, o total é só o valor dos custos variáveis. Então, nesse caso, pessoal, levando em consideração que a gente já fez anteriormente, deixa eu até abrir aqui, que a gente já fez anteriormente o custeio por absorção, percebam que o custo total era do valor de
R$ 12.000, porque a gente contabilizava, então, 1.750 de custos fixos. No custeio variável, a gente abandona aquele 1.750, esse 1.750, e então eu fico só com o valor dos custos variáveis de 10.250. Custos unitários, então, pessoal, se eu fizer isso dividido pela quantidade produzida, vai dar o mesmo valor de R$ 6,55, porque eu tenho exclusivamente só custos variáveis. Se eu quero achar, então, o meu custo de mercadoria vendida, 6,50 vezes a quantidade produzida, na verdade, a quantidade vendida de 800, eu tenho 5.200 e 3.250. Se eu fizer um somatório, 8.450. Percebam, pessoal, agora que vem o pulo do gato, a diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável. Se vocês lembram do valor do custeio por absorção, eu tenho, então, um custo de mercadoria vendida de R$ 9.900. Se eu analisar o custeio variável, eu tenho só 8.450. A diferença entre eles é de 1.450. Tá, mas então, se eu tinha custos fixos de 1.750 anteriormente, e depois o meu custo de mercadoria vendida não tinha que considerar a diferença de 1.750, o que aconteceu, então, para eu perder esses R$ 300? Onde é que foram esses R$ 300? Quem sabe a resposta dessa, pessoal? Ninguém se habilita? Prof, eu Oi. acredito que esteja lá na produção e na venda. O caminho certo é aí. Esse valor, ele não é que ele se perdeu no meio do caminho, ele está em algum lugar. Onde é que ele está? Tá no estoque, professor? Isso aí, Kelvin. Ficou no estoque. A diferença do que a Rosicléia falou, ficou a diferença entre o que foi produzido e o que foi vendido? É bem isso. A diferença entre eles é justamente o que fica em estoque. Então, o Kelvin acertou, matou a charada. Então, ponto pro Kelvin. Eu quero saber, será que eu vou ganhar um ponto ou a caixa de bombom? Ai. Vai ter que dividir. É verdade, ó, tem que dividir com a Rose que ela fez como é que é? Semeou o caminho e você só acertou. Eu te dou o bombom da Loló, que eu não gosto, não. Assim não vale. Pô, peraí. Eu comecei. Quem foi o corajoso a dar a opinião primeiro fui eu. Então, como diz, eu tenho participação também. Vamos lá, daqui a pouco vai dividir com a sala inteira. Tá, pessoal, deixa eu contextualizar para vocês. Por que esse valor, ele, de certa forma, ele se perdeu no meio do caminho entre a produção e a venda? Porque aqui, ó, os valores, eles são os mesmos, porque a produção foi a mesma, a venda foi a mesma, mas alguma coisa diferenciou o custeio para absorção do custeio variável. Do custeio para absorção, a gente tem aquela diferencinha lá de 1.750, que são os meus custos fixos. Os custos fixos, eles vão ser alocados direto no resultado. Então, esse valor, eu posso até colocar aqui, ó, é 1.750, ele vai direto no resultado. Só que, então, por que no meu custo de mercadoria vendida, por que ele não aparece aqui? Por que não teria que ser 1.750, já que você teria que... Esse valor, ele não se perdeu completamente. Na verdade, se vocês analisarem a diferença de um para o outro, deixa eu reabrir aqui. Então, os meus custos unitários totais, eles são de R$ 7,50 e R$ 6,00 no custeio para absorção, e ele é de R$ 6,55 no custeio variável. Então, aqui já começa uma variação. A diferença é que aqui a gente tem os custos fixos, no outro não. E deixa eu voltar aqui. Só que, se vocês lembram, o cálculo para achar o meu custo de mercadoria vendida. Eu peguei o custo unitário e multipliquei pela quantidade vendida. Então, o que me sobra, o que ficou faltando, o que ficou no meio do caminho, ficou faltando a diferença de um menos o outro. Opa. Ficou faltando ficou faltando R$ 1 para cada um deles. Por curiosidade, deixa eu fazer uma coisa. R$ 1 vezes
a quantidade, a diferença entre eles, talvez, vezes esse menos esse. Salvo engano, é bem isso que vai ficar faltando. E depois, se eu fizer a mesma coisa aqui, isso, é exatamente isso. Então, esse é um valor do que ficou em estoque. Se vocês perceberem, pessoal, a diferença dos custos unitários entre o custeio para absorção e o custeio variável foi de R$1 para cada um deles. Ou seja, é a representatividade que os meus custos fixos possuem no custo unitário. É R$1 para cada um deles. A princípio, esses aqui são só custos variáveis, e esse aqui é a representatividade dos meus custos fixos dentro do meu custo unitário. Então, sabendo que R$1 para cada um deles é relativo a custo fixo, e eu vendi os meus produtos, o que eu deixei em estoque é como se eu tivesse deixado R$200 em sanduíche, que é relativo a custo fixo, e R$100 de cachorro-quente, também que é relativo ao custo fixo, que é justamente a diferença entre o que eu tenho de custo fixo e o que foi vendido, que é R$300. Conseguiram entender aqui, pessoal? Então, é R$300 e R$300. Então, esse valor é o valor referente ao custo fixo que ficou lá em estoque. Só que o problema é que, na verdade, esse custo fixo, de fato, ele não ficou em estoque no custeio variável. Ele foi direto para o resultado. Então, nesse caso, é isso que vai fazer a diferença aqui, e a gente vai ver e entender depois quando eu preencher esse demonstrativo. Fechando o nosso demonstrativo aqui, pessoal, do custeio variável. Eu vou copiar os mesmos valores, que a receita é a mesma. O custo de mercadoria vendida, então, eu fiz na tabela anterior. O meu resultado, então, vai ser um menos o outro. Acho, então, quanto é que vai ser o resultado bruto. Desconto as despesas, que é basicamente a mesma coisa, que são só as despesas variáveis. E eu acho, inclusive, eu posso acrescentar a minha margem de contribuição, que vai ser a retirada de todos os meus gastos variáveis. Nesse caso, eu retiro da receita, eu tiro custo de mercadoria vendida, que nesse caso era só meus custos variáveis, e também tiro as minhas despesas variáveis. Então, eu fico no final do período com uma margem de contribuição de 2.720 para sanduíche e de 1.898 para cachorro-quente. Nesse caso, então, me sobra uma margem de contribuição de R$4.618. O custo fixo, então, pessoal, ele não se perdeu, ele vem direto no resultado. Então, depois da retirada da minha margem de contribuição, eu tiro todos os outros gastos fixos. Porque, a princípio, margem de contribuição, eu só tiro gastos variáveis. Então, como eu não consigo fazer a distribuição por produto, já que não é o objetivo do custeio variável, eu jogo direto no resultado total. Então, a minha margem de contribuição menos os meus custos fixos me devolve, então, um resultado de 2.868, que é justamente, e inclusive aqui vocês vão perceber, que não bate um valor com o outro. O custeio para absorção é um e o custeio variável é outro, certo? Então, nesse caso, eu acabo pesando mais o valor no custeio variável do que no custeio para absorção. Porque, claro, se vocês lembram desse exemplinho aqui que eu mostrei para vocês, o custeio variável ele vai totalizar esses valores no resultado. Então, aquele 1.750, que eram dos custos fixos, eles vieram integralmente no custeio variável, enquanto no custeio para absorção, ele não vai totalmente, porque uma parte ele fica preso no estoque, certo? Então, uma parte ficou presa aqui, ele não foi contabilizado, porque ele não foi vendido, então, ele não sai para resultado. No custeio variável, ele sai direto, porque a gente não faz a distribuição dos custos fixos. Ele vai direto para resultado, certo? Então, por isso, inclusive, deixa eu ver, acho que eu tenho a tabelinha, mas eu não vou conseguir pegar agora fácil. Inclusive, essa é a principal diferença entre o custeio para absorção e o custeio variável. Então, ele, de fato, quando você tem aumento na produção, quando você tem aumento no estoque, ou seja,
você vende menos do que você produz, então você tem uma diferença, um desequilíbrio nos resultados do custeio variável e do custeio por absorção. Quando você produz, quando você tem aumento de estoque, o custeio por absorção ele vai ser melhor do que o custeio variável. Então, o resultado a gente acabou de ver na prática, inclusive. O resultado aqui vai ser melhor em 300, que é o que a gente já viu o cálculo anterior, certo? Então, é justamente essa a vantagem. Alguma dúvida aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Isso já é a terceira aula que a gente está tendo de custeio variável. Acho que todo mundo já deve ter pego o conceito. Pensando nisso, pessoal, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês devem lembrar, se vocês lembrarem, acho que já faz um tempinho já que a gente não faz isso, mas eu tenho uma proposta para vocês e eu já vou mostrar que proposta é essa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sai para lá. Certo. Eu tenho essa proposta para vocês aqui que eu vou mandar no chat ali. Essa proposta. Então, pessoal, é mais uma dinâmica para a gente tentar finalizar esse assunto de custeio variável. Se vocês lembram, a gente tinha feito lá um joguinho um tempo atrás, acho que era quando a gente falava sobre terminologia de gasto, investimento, enfim. Eu coloquei ali no chat, então, o link para vocês acessarem esse nosso joguinho aqui, então, de perguntas e respostas sobre custo variável. Tentem acessar lá, pessoal. Deixa eu ver, a gente tem 10 pessoas? Acho que a gente está em 10. Deixa eu ver. Professor, eu deixei meu notebook no serviço, aí eu não vou conseguir acessar. Não, sem problema, tranquilo. Se quiser, só veja as respostas, e se você quiser marcar as alternativas, se você quiser fazer só acompanhando mesmo com as perguntas, não tem nenhum problema. Beleza. Então vamos lá, pessoal, podemos começar? Vamos lá. Pessoal, mesma lógica, a gente vai... São perguntinhas, se não me engano, as 5 primeiras, não, 6 ou 7 primeiras, elas são de verdadeiro ou falso, e as últimas são de múltipla escolha. Múltipla escolha, sim, né? São várias alternativas, vocês podem escolher, e dentre elas só vai ter uma resposta verdadeira. E o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, pessoal, a pontuação, ela vale tanto por resposta certa, como por tempo de resposta. Se vocês demorarem mais, vocês vão perdendo a pontuação. Quem acerta mais rápido a resposta, a tendência é que fique em primeiro, tá bom? Pessoal, vamos lá, hein? Eu vou ficar quietinho aqui e vou só passando as alternativas e daí vocês vão respondendo e daí no final a gente faz um comparativo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Boa sorte para vocês.
Não faço a menor ideia. Só sei que a Elis tá aqui e depois tem a Eliette e a Rose aqui. Não Que tem acredito, primeiro? professor. Foi quase, hein? Tô emocionada. Tá sendo humilde, tá sendo humilde. É muita emoção hoje, professor. Ah, viu só, viu só? Sabia que era a Gislaine aqui. Quem que é o 2? O 2 tem que ser o Kelvin. Acho que é o único que tem... Não colocou aqui uma... Vamos ver o relatório, vamos ver como é que vocês se saíram. Perguntas. Pera, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. 57 acertou, muito bem. Perguntas difíceis. Essa aqui era bem complicadinha mesmo, a última. Vamos lá, vamos tentar responder. Essa segunda aqui, a maioria errou. Pessoal, vamos lá. Primeira, a principal falha do método de custeio para absorção é a arbitrariedade, por isso que a gente tem o custeio variável, ele vem justamente corrigir essa falha do custeio para absorção, então era verdadeira. A segunda, custeio variável, os resultados são reconhecidos pelos auditores com base nos princípios contábeis, isso aqui é uma tremenda de uma balela, porque a gente fala que custeio variável não é utilizado para confecção de nenhum livro fiscal, então não tem lá demonstrativo de resultados que possa ser utilizado, né, dentro dos princípios contábeis, então não se utiliza, então era falsa mesmo. Vamos para a terceira. Terceira, no método de custeio variável, a margem de contribuição é invariável, que não faz o menor sentido, porque a gente fala que a gente somente considera gastos variáveis. Então, só tem tudo que for variável. Então, aumentou a produção, diminuiu a produção, a margem de contribuição, ela sim varia. Então, era falso. Em uma demonstração gráfica, evidenciaria que o resultado pelo custeio variável acompanha as vendas. Isso na maioria das empresas e em todos os métodos de custeio. Se você vender mais, a tendência é que o teu resultado mude de acordo com a quantidade vendida. Então, é verdadeiro. A quinta. Então, no custeio variável, apesar de amplamente utilizada para fins gerenciais, ela não pode ser utilizada para fins fiscais. E esse é o principal motivo para a gente não fazer nenhum tipo de livro contábil com base no custeio variável. Inclusive, porque ele não entra lá os valores que vão em estoque para a elaboração dos produtos, ele é completamente distorcido, porque não contabiliza custos fixos. Então, é verdadeiro. A sexta, então, no custeio variável, não vender toda a produção pesa no resultado devido ao custo fixo. E isso aqui era verdadeiro. Então, afinal de contas, o exercício que a gente acabou de fazer era justamente para mostrar que se você não vender a produção, você vai ter uma diferença entre o método de custeio para absorção e o custeio variável, justamente com base no custo fixo. Então, era verdadeiro. A sétima questão, já então era múltipla escolha, a gente tinha aqui o método de custeio variável destina-se a proporcionar à administração maior informação sobre custo, volumes e lucros, né? Afinal de contas, a gente percebe que a partir do momento onde você aumenta a venda, diminui a venda, a gente tem a análise sempre do impacto que isso tem no resultado final. Então, o método de custeio variável, ele vai proporcionar essa análise de custo, volume e lucro. Planejamento, avaliação e controle não faz sentido. Investimento, ganho e prejuízos é qualquer tipo de palavra aleatória. E gestão, atividade e processo não faz o menor sentido. Então, era custo, volume e lucro. A oitava pergunta, entre o custeio para absorção e o custeio variável, qual tem melhor resultado quando a produção é maior que a venda? Nesse caso, a gente acabou de fazer um exercício dizendo que o impacto vai ser significativo para o método de custeio por absorção. E por último, a penúltima, a gente tem que, elaborando demonstrativos de resultados pelo critério de custeio variável, verifica-se que, se as vendas aumentarem, se a venda aumentar, não tem nada a ver com aumento de estoque, na verdade, diminui o estoque, diminui o custo variável, não faz o menor sentido, porque aumentou a venda, a tendência é que você aumente os custos variáveis, e também não tem nada a ver com o aumento do custo fixo, porque custo fixo, ele é fixo, o próprio nome diz, e sim, aumenta o lucro. Então, a resposta certa, que a maioria acertou, era aumento do lucro. Por fim,
No custeio variável, a empresa considera custos e despesas como investimento? Não, porque em nenhum momento a gente falou que tem a ver com investimento. Custos e despesas fixas no resultado. Inclusive, se vocês virem aqui, a gente falou que custos e despesas fixas vão direto no resultado. Então, é exatamente isso. Alternativa, essa azul aqui, essa segunda. Custos fixos e variáveis no resultado, não. Isso aqui é no custeio por absorção. Custos variáveis e despesas fixas como investimento. Então, também não tem nada a ver com investimento. E era isso. Inclusive, tem o tempo de resposta de cada um de vocês. Inclusive, pessoal, essas perguntinhas aqui, elas não são fáceis de forma alguma, mas já dá para ver que vocês absorveram bem o assunto de custeio variável. E eu estou bem satisfeito, sendo bem sincero. Acho que vocês saíram muito bem até. Aqui a gente tem 2 perguntas difíceis, onde a maioria errou, mas são 2 perguntas. O conceito geral, vocês destruíram mesmo. Foi uma experiência muito boa, bem positiva, pessoal. Eu fiquei bem satisfeito. De uma forma geral, eu acho que vocês estão sabendo o conteúdo bem mesmo. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês aqui na nossa dinâmica. Eu acho legal a gente fazer uma dinâmica como essa de vez em quando. Talvez eu até faça uma explicação um pouco mais detalhada sobre cada uma dessas perguntas, mas a princípio, acho que vocês pegaram as explicações. Ficou bem legal. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso, pessoal. A princípio, a nossa aula ela se encerra por aqui.